Meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria, antes de tudo, de bendizer a Deus pela oportunidade de estarmos, ainda que longe fisicamente, unidos através desse recurso tecnológico e principalmente pelo Espírito Santo que em nós habita e a todos faz irmãos. E também bendizer o nome do Senhor pela sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É ela quem nos ensina os desígnios de Deus e nos prepara para melhor servi-lo, para termos comunhão com Ele e com o nosso próximo. Antes mesmo também de lermos aqui um trecho das Escrituras, eu gostaria de mandar um grande abraço, de parabenizar a cada uma das mulheres congregacionais, servas do Senhor aí da região, em especial as irmãs da União Auxiliadora em Centro-Sé, Bahia. Parabéns, minhas queridas, nós estamos na semana de comemoração do Dia da Mulher Congregacional e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, desde então, o dia em que Ele usou a sua serva, a Sarah Calley, missionária aqui no Brasil, professora, musicista, que teve então o direcionamento de Deus de reunir um grupo de senhoras para, em sociedade, estudarem a palavra, intercederem, visitarem os enfermos e os órfãos e abençoarem a vida daqueles que precisavam. Mesmo em momentos tão fechados para a atividade pública da mulher, como o foi os fins de século XIX, mas Deus usou a vida dessa mulher, da Sara, para então formar esse grupo, essa união de mulheres, das quais nós somos, então, digamos assim, geração, descendentes, e estamos firmes e constantes pelo poder do Senhor abundante nessa obra. Recebam, então, um grande abraço também da Confederação de Mulheres, bem como da revista Vida Cristã, que é o órgão impresso que representa essa confederação. Que o Senhor esteja abençoando as irmãs e que vocês continuem sendo operosas na fé, na prática das boas obras que, conforme diz a palavra, Ele mesmo já preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, eu queria então aproveitar esses minutos para falar um pouco da presença reanimadora de Jesus. Afinal de contas, é por causa dele, por ele e para ele que todas as coisas foram criadas. E é no nome dele, inclusive, que nós nos reunimos, que nós servimos e que nós compreendemos que a paz pode ser feita com o Criador, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. A palavra do Senhor nos fala aqui no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso de número 19, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, onde você estiver, que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meus amados, nós estamos aqui no contexto do Evangelho de João, exatamente no dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. Sendo ele a primícia dos que dormem, esses capítulos finais do Evangelho de João, vêm para demonstrar aquilo que já está registrado, depois também se fez registrar no livro de Atos, capítulo 1, verso 3. A estes também, depois de ter padecido,
se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O Senhor Jesus veio à terra, encarnou, o Verbo se fez carne, como diz o primeiro capítulo desse mesmo Evangelho de João, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Meus amados, minhas queridas, que privilégio grande nós termos essa presença reanimadora, gloriosa, encorajadora no meio de nós, dentro de nós, em nossos corações. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. Nós sabemos que a natureza revela as obras de um Criador. Nós hoje também temos as Escrituras Sagradas, que pode ser considerada a mais completa revelação de Deus, porque nenhuma letra ou nenhuma profecia ou nenhuma mais ideia pode ser inclusa dentro do que tem a Escritura Sagrada. Porém, a maior revelação de Deus está na pessoa do seu Filho glorioso, Jesus Cristo. E a Bíblia fala que, tendo Jesus amado os seus, ele os amou até o fim, entregando a sua vida como sacrifício vivo, santo, agradável perante Deus, a fim de que eu e você, não importa se homem, se mulher, se escravo, se livre, se judeu, se grego, todos fomos feitos um, transformados em adoradores, em novas criaturas, prontos para produzir as boas obras que Ele mesmo, Deus Pai, preparou, conforme eu já mencionei, para que andássemos nelas. O texto nos mostra aqui que os discípulos, na manhã, ou ao cair da tarde do terceiro dia da ressurreição, estavam presos com medo, ali, ansiosos, sem ter ainda uma noção muito clara, uma noção do que aconteceria no futuro deles. Os judeus estavam certamente à procura daqueles que andaram com Jesus, a fim de penalizá-los, para que também o que para eles era considerado uma seita, o novo caminho, não se propagasse na região, nos lugares. E naquele contexto todo, a palavra diz que Jesus colocou-se no meio dos seus discípulos e lhes trouxe algo de muito importante e de muito especial, e que eu gostaria de aplicar às nossas vidas nesses minutos de ministração da palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus se colocou no meio deles, no verso 19, e lhes trouxe a paz. Jesus disse, muito possivelmente com um jeito, uma entonação de voz que já era familiar aos discípulos pelo tempo de caminhada que eles tiveram com o Mestre: a paz seja convosco. Mais uma vez, no verso de número 21, Jesus reafirma outra vez: paz seja convosco. Meus amados e amadas, a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições. Esse evangelho de uma graça barata, conforme usou o termo o teólogo Bonhoeffer, um evangelho de graça barata que está sendo pregado nos meios midiáticos, um evangelho que apenas exalta o eu e o bem-estar humano, colocando Cristo fora do trono, do centro da vida, certamente não é o evangelho que as Escrituras têm para nos ensinar. Jesus foi muito claro conosco ao dizer que se alguém quisesse vir após ele, deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Vida com Jesus é vida de sacrifício, de renúncia. É vida em que nós vamos ter momentos de crises, de dificuldades, porque isso é o ser humano. Rubem Alves, um teólogo e também pedagogo, ele disse que
Ostra que não é ferida não faz pérola. Nós sabemos que as pérolas, elas são fruto de um pequeno corpo estranho que adentra ali a ostra e que aquilo a maltrata muito, a incomoda muito. E na tentativa de se proteger, a ostra começa a segregar um tipo de substância que camada após camada vai envolvendo aquele corpo estranho, aquele grão de areia, e todos nós sabemos o resultado, o processo final. Formam-se lindas pérolas que adornam o colo das pessoas. E é assim a vida. Nós temos momentos difíceis e somos muitas vezes pegos por surpresas e por situações difíceis. O que dizer então que todos nós, não apenas como igreja, nação, mas mundo, planeta, estamos vivendo com toda essa pandemia, com os enfrentamentos, com as dificuldades, com as tensões, as ansiedades, de nos vermos diante de um inimigo que é invisível, um pequeno vírus, que os cientistas ainda estão aí batalhando para tentar descobrir a cura desse mal. São as dificuldades da vida. No entanto, do mesmo modo que Jesus se colocou no meio dos seus discípulos, ele coloca-se em nossa estrada, junto conosco, e ele traz para nós a sua paz. Essa paz que, como diz a palavra, excede todo entendimento e guarda os nossos corações nele. Certa ocasião ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Meus amados, a paz ela foi dada a nós como os frutos e efeitos abençoados do sacrifício de Cristo, daquilo que ele conquistou para nós. Cristo conquistou para nós a paz com Deus. Estávamos como ovelhas desgarradas, sem rumo, sem direção. Cristo conquistou para nós, como os frutos do seu penoso trabalho, essa paz gloriosa que nos reconcilia com o nosso Deus. Os frutos do penoso trabalho do nosso precioso Senhor também trouxe paz para a nossa consciência. Já não somos mais escravos do pecado e a sensação de culpa das falhas cometidas sobre o domínio do pecado não mais habita no nosso coração, porque Cristo nos deu essa paz. E ele também trouxe para nós a paz com o próximo. Nós temos paz com as pessoas que estão ao nosso redor, porque isso foi conquista da presença preciosa do Senhor Jesus no meu e no seu coração. Mas existe uma outra coisa que essa presença reanimadora do Senhor Jesus trouxe para os discípulos naquele dia, e certamente também se aplica ao meu e ao seu coração de discípulo, de discípula. Foi o poder da alegria. Vejam que, quando Jesus os abençoou com a paz, que repreende a ansiedade e traz à consciência o poder da fé que vence o mundo, a palavra diz no verso de número 20 que os discípulos alegraram-se, portanto, ao verem o Senhor. Meus queridos, essa presença poderosa, essa presença sobrenatural, ela vem ao nosso encontro, ela vem de encontro às dificuldades da vida, às tensões e às ansiedades, e ela gera em nós uma alegria, uma euforia, mas uma euforia que domina as emoções, o espírito, a mente daquele que crê, que ouve a voz do Mestre, que olha para as suas marcas agora do Cristo ressurreto e entende que é Ele que se faz ali para controlar as dificuldades e para dizer ao vento e ao mar: aquieta-te. E aí o nosso coração, dominado por essa consciência de fé,
por esse gesto nobre de presença que ministra a sua paz e que nos traz o seu amor, faz com que o coração se alegre. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma alegria qualquer. Não é uma alegria encontrada, como nós costumamos dizer ao evangelizar, numa dose de uma droga, numa dose do álcool, droga lícita, ou num momento de uma droga ilícita, ou até mesmo buscada em outros seres humanos, porque há pessoas que acham que essa alegria plena, sobrenatural, ela só pode ser encontrada em função de outro, humano. Não, essa alegria foi ministrada pelo próprio Cristo, que adentrou ali, e a sua presença faz com que os corações, com que as mentes, com que a alma dos discípulos se regozijassem, porque afinal de contas, o dono do mundo, o criador de todas as coisas, aquele que eles haviam visto ressuscitar a Lázaro, acalmar uma tempestade, abençoar, fazer com que paralíticos andassem, com que os cegos enxergassem, estavam ali com ele, estavam ali com eles naquele momento. E por fim, para concluirmos, nós vemos aqui uma terceira bênção dessa presença reanimadora de Jesus nos corações, que é o poder do Espírito Santo. Tendo acalmado o coração dos discípulos com a sua paz, tendo-os alegrado, o Senhor Jesus então soprou sobre eles o seu Espírito Santo, para capacitá-los para uma grande obra que eles iam desenvolver de evangelização, de alcance regional, de alcance de vidas ali. E que nessa grande obra não podia haver espaço para o temor, para a ansiedade, para a falta de coragem. Os discípulos foram sobrenaturalmente invadidos pelo poder do Espírito Santo e foram capazes de testemunhar do Evangelho do Senhor para muitas vidas naquela região, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, e a tarefa desses homens cheios do Espírito chegou até os confins da terra, como ainda está alcançando essa onda do poder do Evangelho. E eu e você não queremos experimentar a ação poderosa dessa presença reanimadora que nos traz paz, que nos traz alegria e que nos traz poder do Espírito Santo para testemunhar? Eu gostaria de concluir falando que um dia a presença reanimadora de Jesus me alcançou. Eu era um adolescente de 14 anos e eu vi as pessoas então sempre pedindo para terem uma experiência viva com Deus. Naquela situação toda, na inocência da minha adolescência também, eu então orei a Deus e disse: Senhor, dá-me uma experiência viva contigo. E orei durante alguns meses, até que, certa feita, indo para a escola, eu senti um incômodo no meu joelho direito. E da tarde para a noite, o fato é que no outro dia de manhã, o joelho incomodou tanto, doeu tanto, inchou tanto, que eu precisei ser levada ao hospital em uma ambulância, porque não aguentava pisar o pé no chão, com uma febre altíssima. Naquele contexto, então, eu me vi hospitalizada numa enfermaria, sozinha, sem a presença dos meus pais, do meu irmão. Eu nunca tinha passado por uma situação assim. Me vi naquele hospital queimando em febre, o joelho muito infeccionado, os médicos ainda com poucos recursos, porque não tínhamos plano de saúde, dependíamos então da boa vontade da saúde pública, e todos nós sabemos que já há alguns anos as coisas são complicadas quando precisamos recorrer. Mas eu sabia que eu tinha um Deus que estava cuidando da minha vida e que havia pessoas que estavam orando por mim. Por fim, meus amados, num dos momentos mais críticos, numa das noites mais
atordoadas da minha vida, lá pela sexto dia de internação, eu senti muita dor e acordei. Aliás, eu nem tinha conseguido dormir, mas então despertei um pouco e fiz uma oração. Senhor, por favor, me deixa dormir essa noite. 6 noites que eu não dormia com as dores, mesmo tendo, irmãos, em meu corpo, medicamentos fortíssimos sendo constantemente administrados, fortes antibióticos, antitérmicos. E naquela enfermaria, sozinha, eu ouvi então a voz do Espírito Santo falar ao meu coração. E ele dizia, cante. E eu olhava para aquele contexto todo, eu com muita dor. Especificamente naquele dia, o hospital estava reinando um silêncio muito grande. Não era assim, geralmente eram muitos uivos de dores, era um hospital de ortopedia, então muitas pessoas iam com dores, com problemas nas articulações, mas naquela madrugada o silêncio era enorme. E eu pensei comigo mesmo, eu não vou cantar, Senhor. Se eu cantar, alguém vai chegar na porta e me mandar calar a boca. Mas o Espírito Santo insistia falando ao meu coração, louve, cante. Até que na terceira vez eu abri, então, a boca para louvar o nome desse Deus. E comecei a cantar uma canção que é conhecida de todos nós. Mestre, o mar se revolta. E ali eu comecei a bendizer o nome do Senhor cantando, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Os céus se revestem de trevas, não vemos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. E fui louvando o hino, sentindo, obviamente, muita febre, muita dor, muito incômodo, cansaço, fadiga mental, física. Meus amados, algo sobrenatural estava para acontecer. Porque na última parte do hino, na terceira estrofe, quando chegou então o coro daquele hino, não era mais Carla Janaína quem cantava aquela canção. Numa áurea de algo sobrenatural e poderoso da parte de Deus, aquele quarto, aquela enfermaria de hospital, foi invadida por uma glória, por uma luz, e eu sentia nitidamente, meus irmãos, uma presença poderosa que entrava pela porta. Minha cama ficava nesse contexto, na lateral da porta, e aquela presença vinha se aproximando de mim, e eu ali sentia que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Um brilho sobrenatural tomou conta daquele quarto. Ele se colocou do meu lado e ele quem cantou para mim, dizendo: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Era a versão do cantor cristão que eu cantei naquela noite, meus irmãos. Eu ouvi a voz do Mestre cantar para mim. Aleluia. Até hoje eu me emociono de lembrar daquela experiência que uma menina de 14 anos viveu porque foi capaz de pedir experiências vivas com o Senhor. Naquele momento eu literalmente estava tão cansada fisicamente e espiritualmente
tão alimentada com aquela presença que entrou em glória e poder naquela enfermaria, que eu adormeci. E quando eu adormeci, o dia se fez e eu acordei assim, anestesiada com aquilo que tinha acontecido comigo na madrugada anterior. E o curioso é que eu não sentia mais nenhuma dor no meu joelho. Não sentia o incômodo da febre, nem tampouco da dor. E pouco tempo depois, o médico então entra ali no quarto, depois que eu tinha feito a higiene. Foi a primeira vez que eu consegui ir ao banheiro só, pisando a ponta então do pé. E o médico então desenfaixou o meu joelho, que estava enfaixado, e examinou e disse: que estranho, eu vou levá-la para a cirurgia. E depois de feitos os exames, ele então falou para mim que eu estava com um tumor naquela perna, característico de adolescentes, muito comum em adolescentes da minha idade, e que o tumor simplesmente havia desaparecido, transformado-se em líquido, que ele drenou. E brincando, ele disse: agora você vai completar 15 anos, eram as vésperas do meu aniversário, você vai para casa. Meus amados, que milagre o Senhor fez na minha vida. Ali eu pude me regozijar no Senhor e bendizer o nome dele, testemunhar que ele fez grandes coisas pela sua serva. Eu fui curada. Os médicos estavam já para amputar a minha perna porque a infecção era tremenda e não, cientificamente falando, do ponto de vista médico, não havia mais o que fazer. Mas o Senhor entrou com a sua presença reanimadora, mudou a minha história, curou a minha vida e fez com que esse testemunho fosse anunciado a todos os que precisavam ouvir da sua graça e da sua glória. Você não quer experimentar bênçãos assim na tua vida? Talvez você ainda não abriu o coração para essa presença preciosa do Senhor Jesus. Que você esteja recebendo no teu coração esse Jesus de milagres, que faz coisas grandiosas e que acalma a tempestade, por mais difícil que ela seja. Que o Senhor nos abençoe, que a sua paz, que a sua alegria e que o poder do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho esteja sobre a vida de cada um de nós. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor, na paz do Mestre.